Então vamos lá, fazer a execução desse código aqui fazendo um escalonamento dinâmico pelo método Scorebird. A gente tem um código em MIPS aqui, são 2 instruções de load, 4 instruções aritméticas. As instruções aritméticas têm esse D a mais aqui na frente indicando que é precisão dupla, ponto flutuante de precisão dupla. Então sempre usar operadores registradores pares, porque eles necessitam de dois registradores para armazenar o número completo. Aqui na direita a gente tem uma tabela para a gente ver o custo da execução de cada instrução. Então, por exemplo, a instrução de load ela tem apenas um ciclo para executar. Em um ciclo ela consegue carregar o dado. A instrução de divisão leva 12 ciclos de clock para completar a sua execução. Então, vamos lá. O que a gente precisa se perguntar quando a gente vai fazer o escalonamento? Antes de despachar uma instrução, você pergunta, a unidade funcional está livre? Então, por exemplo, eu preciso somar 2 registradores, o conteúdo deles, né? A unidade de adição está livre? Bom, se ela estiver, eu posso despachar. Se ela não tiver, eu não posso despachar. Como você vai fazer a unidade somar para você se ela já está ocupada? Entende? Segundo, o registrador de destino está em uso por alguma instrução acima? Bom, por que isso? No MIPS, a instrução é sequencial. Quando a gente faz o algoritmo de escalonamento dinâmico, no caso do Scorebird, Tomasulo, vocês vão ver mais à frente depois, ele tenta executar em paralelo. Então, por exemplo, enquanto eu estou fazendo essa multiplicação, se essa subtração aqui embaixo não tem nada a ver com aqui em cima, eu posso executar ela em paralelo. São unidades funcionais distintas. Eu tenho a unidade de multiplicação e tenho a unidade de soma, que também é usada para subtração, como foi dito lá no vídeo dos conceitos, ou um pouco mais anteriormente. Bom, é isso. A gente sempre precisa analisar a dependência de dados, ou seja, os hazards que podem dar. Os hazards de controle a gente vê a partir de vendo se a instrução, se a unidade funcional está em uso. Os hazards de dados é a segunda pergunta. Olha, eu vou usar o F2 aqui, no mu. Ele já está pronto? Ele está carregado? Se ele não tiver, eu não posso usar. Ok? Então vamos lá para a execução. Primeira instrução, o load. Então vamos ler a instrução. Olha, eu quero carregar em F6 o conteúdo do registrador R2 na posição de memória 32. Aqui a gente sabe, tem aquele salto, etc., mas eu não vou entrar nesses detalhes. Então, o que a gente tem? No primeiro ciclo de clock, eu vou despachar o F6. Então, aqui no issue vai estar o 1zinho aqui, primeiro ciclo de clock. Load é uma instrução que ele está fazendo aqui um cálculo de endereço. O cálculo de endereço é inteiro. Não existe endereço 4,5. O endereço é um endereço inteiro. Então, a unidade de inteiros, eu vou usar ela. Ok? E aí, quem que vai ficar responsável por escrever em F6? Aqui o último quadro. A unidade de inteiros. Então vamos lá. Veja bem. Despachei no primeiro ciclo. Ocupei em unidade de inteiros. A operação é um load. O meu registrador de destino é o F6. O meu primeiro operando fonte é quem? Ninguém. Não é um registrador. É um número inteiro, o 32. Então não preciso listar ele aqui. Implicitamente ele já está pronto. Meu segundo operando, o R2, QJ e QK. Eu dependo de alguma coisa para mim ter o R2 ou o 32? O 32 já disse que ele é um inteiro, então ele está sempre pronto. R2 está sendo usado por alguma outra unidade acima, alguma outra instrução? Não. Então ele está pronto. Então ele está ready? Sim. A unidade de inteiros está responsável por escrever em F6. Aí vamos lá. A gente não tem aqui, como o Scorebird é muito antigo, a gente não tem despacho múltiplo. Então, em um ciclo de clock, eu só posso disparar uma instrução por vez. Ok? Por isso, eu, por exemplo, não disparei o segundo load aqui de uma vez. Mas só por isso? Também não. A unidade de inteiros já está em uso pelo primeiro load. Eu não tenho outra unidade aqui. Então o segundo load já não poderia disparar. Beleza, dispara a multiplicação.
Aí entra no primeiro caso. Só dispara uma instrução por ciclo. Vamos lá. Segundo ciclo, o que eu faço? Eu li os operandos. Então, eu despachei, li os operandos. A pergunta é, por que eu não disparei a próxima instrução? Nesse caso, porque a unidade está cheia, a unidade está ocupada. Então tá. Aqui é a questão do time que eu falei. A gente viu lá na tabelinha que o load ele gasta uma instrução para executar. Então, se eu li os operandos, ele está pronto para executar, eu disparo o timer aqui, que é o meu contador. Então, no ciclo 3, esse timer vai para 0, ou seja, ele vai completar a execução. Então, vamos lá. Ciclo 3, completei a execução. Sempre quando chegar em 0 aqui no time, quer dizer que eu completei. Anoto aqui na minha tabela. E no quarto ciclo, eu vou escrever de volta. No momento que eu escrevo de volta no registrador, onde eu vou realmente escrever em F6, o que eu faço? Eu libero as unidades funcionais. Então, no ciclo 4, eu posso ver que o meu quadro fica vazio. Observa que ele ficou vazio porque só tinha uma instrução nele. Ok? Ele não zera quando você termina uma instrução. Apenas as unidades que aquela instrução está usando. A unidade. Vamos lá. Ok, liberei minha unidade funcional de inteiros. Vou para o quinto ciclo. Então, o que eu posso fazer no quinto ciclo? Olha, eu já carreguei F6. Eu uso F6? Bom, não. O segundo load não usa F6. Então, aqui a gente já não tem uma dependência. Já pode disparar esse load. A unidade funcional está vazia? Acabei de esvaziar ela. Acabei de escrever o conteúdo no registrador 4 aqui. No ciclo 4, perdão. No registrador F6. A unidade não está mais em uso. Então, o que eu faço? Disparo e uso ela. Aqui a gente tem a mesma coisa. Aqui eu fiz apenas observações para quando vocês forem consultar os slides, vocês conseguirem, até mesmo sem a aula, conseguir identificar o que está acontecendo. Beleza. Olha, no quinto ciclo de clock eu disparei o segundo load. Ok, quem ficou responsável por escrever em F2 é a unidade de inteiros. A unidade de inteiros está ocupada. Segue o raciocínio. Vamos lá. Agora eu vou passar para o próximo ciclo 6. O que vai acontecer? Vamos lá. Eu tenho que eu vou ler os operandos desse load. Eu vou ler o endereço aqui, né? Na verdade, eu vou ler o endereço de R3, vou ler o 44, depois eu vou executar eles no outro ciclo. Mas primeiro, eu vou ler os operandos, vou ler o 44 e o R3 e eu posso despachar uma instrução. A cada ciclo eu posso despachar uma. Nesse quinto ciclo eu disparei esse LD aqui, esse load. Então no sexto eu vou disparar também a multiplicação. Ah, mas a multiplicação depende do F2. Não, ok. Só que eu posso disparar ela. Eu não posso ler os operandos, porque se eu ler vai estar errado. Ok? Então vamos lá para o ciclo 6. O que eu fiz? Vou ler os operandos do load, despachei a multiplicação. Despachei a multiplicação. Nisso, eu li os operandos, eu começo a contar as unidades funcionais, começo a contar o tempo do load e na multiplicação eu ocupo agora a minha unidade. Aqui embaixo a mesma coisa, quem ficou responsável por escrever em F0 é o mul. Agora, vamos analisar aqui esse quadro com relação à unidade de multiplicação. Está ocupada? Tá, acabei de despachar ela. A operação, multiplicação, registrador de destino F0, primeiro operando F2, segundo operando F4. Opa, F2, eu não tenho ele ainda. Ele está aqui em cima sendo carregado. Ele não foi escrito ainda, a execução nem terminou, então faltam alguns passos. Aí que tá. F2 está pronto? RJ aqui está pronto? Não está pronto. Beleza. Quem que está lidando com ele? A unidade de inteiros está com ele ocupada aqui. Então, o QJ, a fila que ele está aguardando, a unidade que ele está aguardando é a unidade de inteiros. Então, perceba que é o que eu falei na hora dos conceitos. Isso aqui está não, quer dizer que esse QJ ou QK aqui vai estar preenchido. Então,
Se J está não, QJ tem que estar preenchido. Se K está não, QK tem que estar preenchido. Vamos lá. Próximo ciclo, sétimo. O que a gente pode fazer? Olha, a gente vai acabar a execução desse load, que ele só tem um. No próximo ele já zera, que ele gasta somente um para executar. Então a gente vai ter uma execução completa aqui. A gente vai poder ler os operandos do mul? Não. Por quê? Eu ainda não escrevi. Eu terminei a execução, mas eu não escrevi ainda em F2. Então não posso colocar que eu estou lendo os operandos aqui no sétimo ciclo. Ok? Posso disparar a subtração? Posso. Não vou disparar mais ninguém. Já disparei o multi nessa. Vou disparar a subtração. Então vamos lá. Ok. Terminou a minha execução do load. Disparei a minha subtração. Não li os operandos, pelo motivo que eu expliquei agora há pouco. Então vamos lá. Ocupei a unidade funcional e escrevi aqui as minhas dependências. Opa! Preciso também de F2 aqui no subtração. Então, F2 está pronto? Não está pronto. Está esperando quem? A unidade de inteiros. Quem ficou responsável por escrever em F8? A unidade de adição. Mas a unidade de adição, eu estou fazendo uma subtração. A unidade de adição, ela tanto soma quanto subtrai. Subtração nada mais é do que você somar um número negativo. Ok? Em algumas arquiteturas você tem uma unidade de subtração específica. Aqui não. Ok. Então, oitavo ciclo de clock. O que a gente pode fazer? A gente pode disparar essa divisão e a gente pode escrever no registrador. Posso escrever nesse load? Alguma coisa usa F2 para cima anteriormente? Não, então eu posso escrever. Ok? Escrevi em F2, liberei a minha unidade de inteiros e disparei a minha divisão. Ocupei aqui a divisão. Vamos lá, a divisão tem o F10, ela usa o F0. Mas o F0 está lá na multiplicação como destino. Então, o meu FJ aqui, ele não está pronto. Então, RJ não está pronto. Ok? Quem que está esperando? A unidade de multiplicação. Então, vamos analisar esse quadro, ter isso em mente. A gente acabou de liberar o F2. Ok, vamos lá. Se eu acabei de liberar o F2, quer dizer, o que eu posso fazer no próximo ciclo? Olha, se eu precisava do F2 tanto na multiplicação quanto na divisão, na subtração, ele está pronto no 8, então no 9 eu posso ler ele. Beleza. Leitura, não tem problema, leitura não tem concorrência, por assim dizer. Então eu posso ler para os dois casos aqui. E posso disparar a minha última instrução aqui de soma. Vamos lá. Bom, fiz duas leituras. Não disparei a instrução de adição. Por quê? Porque ela já estava ocupada com a instrução de subtração. Tinha me esquecido disso. Ok, então beleza, não disparo ela. Fica assim. Estou lendo os operandos agora dessas duas. O que eu faço? Coloco o nosso contadorzinho aqui para a gente ver quantas instruções que eles vão levar, quantos ciclos de clock eles vão levar para terminar, conforme a tabelinha que eu mostrei lá anteriormente. Ok, então, próximo ciclo, ciclo 10, o que eu posso fazer? Eu vou conseguir disparar a adição? Não vou, porque a unidade aqui de adição vai estar ocupada ainda, ela não vai liberar no próximo, então não vou conseguir fazer muita coisa no décimo ciclo. Então a gente vem, décimo ciclo, não consigo fazer nada. Décimo primeiro, terminei a minha subtração. Anoto o ciclo aqui. E no próximo, eu já vou ver, eu vou poder escrever no 12? Alguma coisa usa F8 aqui para cima? Não. Então, vou poder escrever. Então no 12, eu vou escrever aqui e vou liberar a minha unidade de adição. Vamos lá. Ok. Escrevi, liberei minha unidade de adição. O que agora eu preciso fazer? Disparar esse add. Então, se na outra vez eu esperei terminar, uma vez que tenha terminado,
não está mais ocupado, eu venho cá e no 13º ciclo despacho a minha instrução de soma. Aí a gente começa a ver, tá, a multiplicação terminou? Não vai terminar no próximo, nem nesse nem no próximo. Posso ler os operandos da minha divisão? Tá demorando, né? Não posso. F0 está aqui na multiplicação ainda. Se ele nem terminou, então muito menos escreveu. Vamos lá para o 13º disparar essa função de soma. Disparei a função de soma, tá ok. Próximo ciclo, o que a gente faz? Olha, F8 e F2. F2 está pronto desde que ciclo? Desde o 8. Não modifico ele, então beleza, ele já está pronto. F8, olha, F8 ficou pronto no ciclo 12. Eu estou no 13, então aqui ele já está pronto. Então no 14, para mim, eu já posso ler os operandos. Então perceba que essa instrução aqui, olha, está tranquilo. Eu não tenho dependência, eu posso ler meus dois operandos aqui. A gente vai ver a dependência dela mais para frente. Então vamos lá, ciclo 14. Li meus operandos, listo aqui no time, então começa a contar. Ele leva 2 ciclos para executar. Ok? Olha, no 15 a gente já vê o que? A unidade de multiplicação aqui, ó, vai ficar 0, ou seja, eu vou terminar a execução da minha multiplicação. Vamos lá, terminei a execução dela. Vou escrever no 16, ó, deixa eu ver, F0, preciso dele para cima? Não preciso, então vou escrever. Ciclo 16, eu venho cá e escrevo em F0. Só deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Ok, vou escrever em F0. O que mais que eu posso fazer? Posso ler os operandos aqui? Não, eu ainda vou escrever. Não tenho F0 pronto. A minha execução aqui vai completar. Então aqui está faltando um ciclo só. Então no próximo eu vou completar a minha adição. Ok. Então vim cá, escrevi o resultado em F0, terminei minha execução de adição. E no próximo ciclo, o que eu vou fazer? Vamos observar bem. Meu F0 foi escrito em 16, então em 17 eu já posso ler ele. Beleza, eu vou ler os operandos da divisão. O F6 já está pronto desde o ciclo 4. E aí, eu vou escrever aqui na adição? Não vou. Ah, por que eu não vou escrever no ciclo 17 se já está pronto aqui, se eu já terminei de executar? Qual que é uma das perguntinhas lá que eu faço? Para cima, tem alguém que precisa do registrador de destino? F6. Opa, minha divisão, ela precisa ler F6 ainda. Então imagina, eu escrevo aqui e leio aqui em cima. Ué, mas aí F6 mudou o valor. Não seguiu a ordem das instruções. O que fica paralelo, o que fica diferente, é a execução. Agora, as minhas instruções, elas têm uma ordem lógica. Então, elas precisam ser executadas em ordem lógica. Por isso, essa primeira coluna aqui, de despacho, sempre vai estar em ordem. Você nunca vai ver 1, 3, 2. Jamais. Isso não acontece. Se você fez isso, errou. Está errado, revisa seu Scorebird. Ok? Então, a gente vai segurar, a gente não vai escrever aqui na adição, porque a gente precisa ler esse F6 primeiro, e a gente vai ler ele finalmente. Ok. Por que não escrevi no ciclo 17? Porque o div ainda não leu o F6. Causou um hazard de dados, uma escrita após leitura. Então, ok. Li os operandos, começo a contar. Agora, vamos ver. No ciclo 18, eu já posso escrever. Ah, por quê? Olha, se eu li no 17, eu não vou ler de novo. Eu vou começar, eu já carreguei esses operandos aqui, eu vou começar a executar. Então no 18, eu já pego e já escrevo. Não tem motivo mais para me segurar. Ninguém mais usa F6. Quem tinha que ler F6 já leu, que era a subtração no 9 e a divisão no 17. Ok? Vamos lá. Escrevi. Agora, só sobrou uma instrução para executar. Então, se eu ficar passando slide aqui, só subtraindo esse número, vai demandar um tempo
não, a gente não vai ser tão proveitoso. Ok, então do 19 ao 28, eu vou só ficar processando essa divisão. Quando a gente chega no 29, a gente termina a execução da divisão. Então, perceba, se eu estou no 18, falta 11, 18 mais 11, 29. No 29, aqui fica 0, eu termino a execução da minha divisão, tá ok. Posso escrever no 30? Bom, não tem mais nenhuma instrução para ser executada, nem para ser despachada, nem nada. Então posso escrever, nada me impede. Fechou. Aqui a gente tem já o final. Então aqui a gente vê todo o funcionamento desse conjunto de instruções mediante o escalonamento do Scorebird. Final das contas, eu gastei 30 ciclos de clock para executar tudo isso. Se você pegasse e disparasse sequencialmente, uma por uma, e esperasse elas terminar para disparar a próxima, você vai ver que vai dar mais. Ok? Bom, esse foi o final do escalonamento. O quadrinho que a gente vê no final que importa é o primeiro. O resto vai basicamente ficar zerado, porque eles só indicam status. Sacou? Bom, esse foi o algoritmo completo do Scorebird. Aqui eu vou ensinar agora o algoritmo mais resumido dele. Então, por enquanto, ficou com isso em mente.